Então, acabei resolvendo fazer de novo a aula hoje no feriado. Que bom que vocês puderam comparecer. E aí a gente vai deixar gravado, eu vou colocar no YouTube. E aí quem não puder assistir hoje, assiste depois. Às vezes é tão encontrar um horário, né, para todo mundo. Então, fica assim. Vou apresentar minha tela. E a gente discute um pouquinho naquele sistema. Discute um pouquinho sobre as coisas da semana passada. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido hoje. Não sei se eu vou conseguir. Mas vamos discutir um pouquinho das atividades da semana passada. E aí depois a gente passa para as dessa semana, tá? Então, semana passada a gente começou a ver Arduino. Eita, desculpa, a gente estava no diário de automação predial. Automação industrial. Vamos lá. Semana passada a gente começou a ver Arduino aqui. E aí foi uma breve introdução, né? A gente viu alguns videozinhos e vocês fizeram o projeto para piscar um LED. Muitos de vocês fizeram o projeto, a maioria. E vocês responderam esse questionário aqui no Kahoot, que aí eram com os conceitos básicos de automação industrial. Vou dar uma olhada no questionário que a gente comenta algumas questões. Então, o principal foi fazer o programa de piscar LED, né? Vocês começaram a ter contato com os primeiros comandos, digital write, aprenderam que é low, que é high, né? Que aí quando você faz um digital write low é para desligar o pino, então apagar, se for um LED que está naquele pino. Se você faz um high, é para acender, então é para colocar 5 volts naquele pino. E que mais? Vamos ver o que é que vocês tiveram mais dificuldades aqui. Tem 23 respostas, acho que alguns responderam mais de uma vez para ficar com a nota melhor. E aí só foram 10 questõezinhas na semana passada. Então, a questão que teve mais dificuldade foi justamente essa. Ó. A função digital write serve para ligar ou desligar uma porta. Por que que não é essa opção aqui? Foi bem marcada, né? Escrever um valor qualquer em uma porta analógica. Porque é uma escrita em uma porta digital. Então, ela só serve para escrever em uma porta digital. E quando é digital, a gente trabalha um pouquinho mais disso essa semana, não se preocupe se você não entendeu muito bem. Mas quando é digital, aquele pino ele só pode ser 0 ou 5 volts. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Se for analógico, aí não, aí ele pode ter um valor contínuo aí no intervalo. Tipo, uma temperatura, ela pode ser de, sei lá, uma temperatura de um termômetro que a gente usa para medir a temperatura do corpo. Ela pode ir de 34 graus até uns 40, e aí em valores contínuos aí no meio. Só que um valor digital, ele só pode ser 2 valores. Então, geralmente a gente chama, tipo, aceso, apagado, ligado, desligado, 0 ou 5 volts. Ele vai ter essa oposição, assim, ele só vai ter 2 valores e os 2 valores vão ser opostos. E aí, se cair alguma coisa ali no meio, por exemplo, se é um sensor e o sensor ele não pegou 5 volts, ele pegou 4,5, eu vou interpretar como se fosse 5. Então, eu vou pegar o valor mais próximo, se está mais próximo do 0, eu digo que é 0, se está mais próximo do 5, eu digo que é 5. Então, isso aqui é digital, tá? E aí, no caso, o digital ele só pode ligar ou desligar. Ele não pode colocar valores aqui no meio, tipo, ligar, só que num nível de tensão bem baixo. Não pode, isso é coisa do analógico, tá? Então, a função digital write serve para ligar ou desligar uma porta. Eu entendo que vocês tenham marcado essa também por conta da palavrinha escrever. Talvez essa palavra seja meio pegadinha, porque como é um digital write, write é de escrita, né? Então, é para escrever alguma coisa. Tudo bem, é para escrever, isso aqui está correto. Só que não é um valor qualquer. Ou é um valor 0, ou é o valor 5 volts. E não é em uma porta analógica, é numa porta digital. Apenas para ligar uma porta não é, porque serve para desligar também. E aqui é a mesma coisa, né? Não é apenas para desligar, porque serve para ligar também. Próxima questão.
Se a função digitalWrite for usada com o parâmetro high, ela irá ligar a porta de saída. Então, o high é alto, né? Então, digitalWrite, escrever numa porta digital, que valor? High, alto, valor alto. Então, eu vou ligar. Se fosse low, é um valor baixo, aí é para desligar. Aqui, configurar a porta como entrada. Não, para configurar a porta como entrada, é a função pinMode, e aí a gente usa o parâmetro input, que é de entrada. A gente vai falar mais disso também, eu vou mostrar um pouquinho o Tinkercad para vocês. Marque a alternativa que contém apenas atuadores. Atuadores em oposição a sensores, né? Sensores são aqueles dispositivos que servem para observar o ambiente, eles vão ler algum parâmetro do ambiente, por exemplo, ver o nível de intensidade, ver o nível de temperatura. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Vai, está entrando. Se vocês tiverem alguma dúvida, quando eu estiver apresentando minha tela, falem no microfone. Eita, lá isso entrou. Deu certo, entrou. Aí, enfim, qualquer dúvida vocês podem falar no microfone, porque às vezes eu não vejo o chat quando eu estou apresentando a tela. Então, continuando aqui. Marque a alternativa que contém apenas atuadores. Então, essa alternativa aqui. Servo motor, alto-falante e display LCD. Essa alternativa aqui foi muito marcada, ó. Ela tem sensor de temperatura, sensor LDR e display LCD. O display LCD ele vai ser uma saída, uma coisa que o Arduino está atuando no valor do display LCD. Mas os sensores, eles são entradas para o Arduino. Sensor de temperatura e sensor LDR, eles vão ser entradas para o Arduino. Eles vão medir a temperatura ou medir a luminosidade e vão dar aquele valor para o Arduino. O Arduino não tem como controlar o valor da temperatura através de um sensor de temperatura, entendeu? Então, por isso ele é sensor em oposição a atuador. E aí aqui era para marcar a alternativa que continha apenas atuadores. Ainda assim, muita gente acertou. Eu acho que vocês foram bem, no geral, pela parte de olho que eu dei aqui nas notas, eu acho que vocês foram bem. O comando include serve para incluir uma biblioteca, que foi alta taxa de acerto. Confundir um pouco com incluir um pino de entrada. Eu entendo que include, você fica meio na dúvida, né? Você sabe que é incluir, mas não sabe o que é. Mas não é para incluir um pino de entrada, é para incluir uma biblioteca. Próxima questão. A função setup é executada apenas uma vez ao ligar ou reiniciar o Arduino. Então, a função setup é aquela funçãozinha do início, é onde a gente configura o que é output, o que é input. Ela é executada só uma vez. E aí, às vezes, na função setup, a gente até coloca tipo um digital write para escrever alguma coisa, só que aí esse digital write ele vai ser executado só uma vez. Tipo, eu coloco um digital write low no pino do LED, por exemplo, para ele desligar o LED no início. Então, assim que o Arduino é ligado, o LED fica desligado, e aí depois eu vou lá para o loop, e aí eu vou ver o que é que eu vou fazer. Mas aquela função setup é o que eu quero fazer no início, eu não quero repetir. Em oposição à função loop, né? Porque a função loop, quando ela chega no final, você executou o último comando da função loop, ela volta para o início e executa o início de novo. E ela fica executando aqueles comandos em ordem, um de cada vez. Então, essa é a alternativa correta. A comunicação serial do Arduino serve para enviar informações para o computador. É aquela a comunicação serial, gente, é essa que vem por aqui, pelo cabinho USB, tá? E aí, a comunicação serial, ela geralmente são com dois pinos, né? Um envia e o outro recebe, o RX e o TX. O RX recebe e o TX transmite. E aí, esses pinos da comunicação serial aqui, da comunicação USB, eles estão aqui embaixo. Eu não sei se vocês conseguem ver que tem um RX e um TX aqui do lado dos pinos 0 e 1. O pino 0 tem um RX e o pino 1 tem um TX. Então, quando a gente está programando o Arduino, por exemplo, ao mesmo tempo que está indo informação aqui pela serial da USB,
está indo por esses pinos também. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai usar esses pinos 0 e 1, para não usar eles enquanto o Arduino está sendo programado ou enquanto você está extraindo alguma informação do Arduino para o computador. Não é para enviar uma mensagem para um display LCD. Que mais? Para que serve a função delay? Para esperar um tempo, né? Delay, ele espera um tempo ali. Então, quando a gente faz, por exemplo, quando vocês fizeram um projetinho da semana passada, que era para fazer o LED piscar, vocês faziam o LED acender, esperavam um tempo com o LED aceso, depois faziam o LED apagar e esperavam um tempo com o LED apagado. Convertem informações do ambiente, temperatura, pressão, luz, em energia elétrica. São o quê? São os sensores, os motores, os atuadores ou os arduinos? São os sensores, né? Os sensores fazem esse papel, eles convertem a temperatura em energia elétrica, a pressão em energia elétrica, e aí essa energia elétrica em nível de tensão a gente mede e vê qual é o valor da temperatura. A gente descobre indiretamente qual é o valor da temperatura, da pressão, da luminosidade, através dos sensores. O que é uma biblioteca? Eita, esse aqui eu até dei uma errada. Gente, vocês me desculpem, quando vocês virem alguma coisa escrita aí que tem vários M's ou que não tem M nenhum, é porque o M do meu teclado está com defeito. Então, às vezes eu digito rápido e eu não percebo, aí vai um bocado de M de uma vez, ou às vezes ele não vai. O M não aparece, eu digito e ele não aparece. Então, aqui foi até com um errinho. Uma coleção de funções pré-programadas que podem ser... rapaz. Queria ver o restinho aqui. Que podem ser reutilizadas. Isso. Então, a biblioteca é essa coleção de funções que são pré-programadas e podem ser reutilizadas, né? Não é o mesmo que um sketch. Um sketch é um programinha só. É tipo o que vocês fizeram semana passada para piscar o LED, aquela programação é um sketch. Um programa para piscar LED e o mesmo que um laço. Não. Um laço é uma estrutura que você usa dentro do código, ela serve para você chegar no final e dar para o início, tipo, para você repetir várias vezes o mesmo conjunto de instruções. Mas não é o mesmo que um laço, nem o mesmo que um sketch. O Arduino é um microcontrolador. Isso aqui quase todo mundo acertou, já é a última. Pronto. Então passamos pelas questões. Aí, o projeto eu acho que eu nem vou comentar, porque vocês todos fizeram. Então, eu vou só abrir o Tinkercad. Vocês todos fizeram e fizeram corretamente. Então, o projeto da primeira semana era realmente bem simples, vocês podiam simplesmente pegar o código que já estava dentro do Arduino, né? Não tinha que pegar o código em outro lugar. Então, vocês fizeram bem tranquilamente. E aí, essa semana, como é que vai ser? A gente vai comentar sobre as entradas e saídas. Na verdade, a gente vai comentar mais sobre entradas, que é o push button. Mas, enfim, eu tenho esse vídeo aqui, não é meu, que fala sobre entradas e saídas de uma forma geral, dá algumas dicas. Tem esse outro vídeo aqui que fala sobre a leitura das entradas digitais. E aí, esse aqui é mais importante. E aí, como é que eu vou ler as entradas digitais? Essa entrada, para eu fazer uma leitura, ela tem que estar ou em 0 volts ou em 5 volts, né? Porque entrada digital, a gente não falou digital, ou é ligado, ou é desligado, ou é 0 ou é 5 volts, enfim. Então, nesse vídeo, ele ensina aqui a fazer a leitura de um botão. E aí, eu fiz um videozinho para vocês também, tentando ensinar isso aqui também, só que fazendo de um jeitinho mais simples, que é usando o resistor de pull-up do próprio Arduino. Então, tá bem explicadinho aqui. Esse aqui foi eu que fiz. E aí, vocês vão assistir os vídeos, né? São 3 vídeos. E em seguida, vão responder o Kahoot. Além dos vídeos, nessa parte do conteúdo, eu coloquei essa apostila aqui, que nem a apostila da semana passada, só que dessa vez só tem 2 páginas, que a da semana passada estava bem compridinha,
porque ela dava aquela explicação inicial sobre resistores, sobre botões e tal, né? Dessa vez só tem um experimento mesmo. E aí é o projeto dessa semana, que é o projeto piano. Então, aqui tem uma explicaçãozinha do que é que esse projeto faz. Então, como é que é essa explicação? Eu tenho 3 botões aqui. Quando eu aperto cada botão, é para sair um som diferente nesse buzzer ou no alto-falante. Lá no Tinkercad tem um piezo, que vai fazer a mesma função. Então, cada botão que você aperta é para sair um som diferente aqui, como se fosse uma nota musical diferente. E aí, por isso que chama de projeto piano. O pedido é que vocês façam esse projeto aqui, não precisa dos LEDs, e aí vocês podem usar também o resistor de pull-up interno do Arduino, então não precisa usar esse resistor aqui por fora, como está aqui no projeto. Mas se vocês quiserem copiar igual que está aqui, também pode, tá? Não tem problema não. A apostila, ela permite que vocês copiem o código, então vocês também podem copiar direto o código, ou vocês podem também escrever o código de vocês, que aí eu acho que vocês aprendem um pouco mais, mas vocês podem, tipo, copiar o código e tentar modificar depois, tentar simplificar, também é uma opção, tá bom? Então, vamos lá para o Tinkercad. Então, vocês entram no Tinkercad e criar novo circuito. Aguarda um pouquinho. Eu vou começar a fazer já esse projetinho no final, que aí vocês já ficam com as dicas, assim, de como fazer esse projeto de um jeito mais simples. Então, vocês vão usar o Arduino. E além do Arduino, a gente vai usar o buzzer. Buzzer ou piezo, tanto faz, tá? Quando vocês escrevem buzzer aqui, o piezo ele já aparece. A mesma coisa. O que é isso aqui? Isso aqui é o dispositivozinho que no computador da gente faz aquele barulhinho assim quando está esquentando muito, quando está tendo algum problema assim, quando dá um erro, sabe? Aquele barulhinho bem, bem chato mesmo que faz pi, sabe como é? Então, ó, ele tem dois terminaizinhos, um negativo e um positivo. Se eu simplesmente ligar ele aqui no negativo, no terra, e o positivo no VCC, ele ficar ligado. Aí ele vai fazer esse somzinho irritante. Eu acho, não sei se vocês conseguem ouvir. Mas, enfim, dá para ver que ele está ligado, porque ele muda aqui a... Vou tirar o fone de ouvido um pouquinho para vocês ouvirem. Ó, estão escutando? Esse barulho é super irritante, mas não vai escutar barulho. Vamos lá. Vamos melhorar isso. O que é que a gente vai fazer com esse piso? A gente quer colocar nele um som de verdade. E aí, um som, para ele ficar mais harmônico, assim, do jeito que a gente escuta, é um som que ele sobe e desce, entendeu? O som da nossa voz, por exemplo, na verdade, é uma onda de pressão no ar. Eu estou fazendo o ar ficar mais denso e menos denso à medida que eu falo. E o piezo, ele vai fazer a mesma coisa. Então, se a gente, ao invés de ligar ele assim, direto no 5 volts, a gente ligar ele num pino digital, aqui no pino 13, por exemplo, vou até mudar a cor para não ficar tão difícil de ver. Aí, nesse pino aqui, se eu mandar para ele uma sequência de ligar, desligar, ligar, desligar, esse som ele vai ficar mais harmônico no ouvido, tá? E aí, como é que eu vou escolher essa sequência? A gente pode... Eu vou pegar esse código aqui da apostila só para mostrar para vocês. E aí, de novo, o texto. E aí, esse código aqui, eu vou só... Eu vou retirar algumas coisinhas, tá? Eu vou retirar esses pinos do LED aqui, porque a gente não vai usar nenhum LED. Então, vou apagar isso aqui. Vou deixar os pinos do botão por enquanto, mas a gente não vai usar por enquanto.
Declarei o buzzer. Não preciso do LED, posso apagar aqui o LED. E aí, o buzzer eu declarei como uma saída, né, output, e os botões eu vou declarar como input, tá? Só que os botões a gente não tá usando por enquanto, mas vou colocar um comentário aqui, só dizendo que eu estou declarando esse buzzer aqui como saída, porque é alguma coisa que o Arduino vai acionar, né? Então, é uma saída para o Arduino. E aí, aqui eu tenho alguns de código. Eu vou apagar tudo. Vou deixar assim, eu vou deixar essa variável tom a 500. E aí eu vou deixar esse código aqui. Enquanto o tom for maior que 0, faça digital write buzzer high, um delay de tom, microsegundos, e digital write buzzer low, e um delay de tom. E aí no final o tom recebe 0. Vou tirar esse tom aqui também. E aí o que é que esse meu código está fazendo quando eu tirar tudo isso? Vou de setup, vou de loop, abrir essa chave, fechei aqui. E aí, o que é que esse meu código está fazendo? Então, eu estou declarando uma variável tom que ela vale 500, certo? Aí, eu estou usando essa função aqui, o while. O while significa enquanto. Então, enquanto tom for maior que 0, faça. Ligue o buzzer, né? Digital write buzzer high. Coloque um valor no buzzer ligado. Dê um delay de microsegundos, então dê um delay de 500. Depois desligue o buzzer e dê um delay de 500 de novo, tá? Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é mandar uma onda, que ela é alta durante 500 milissegundos, depois baixa, depois alta, depois baixa e vai assim por diante. Isso aqui é exatamente o mesmo código que vocês fizeram para ligar o LED, só que ao invés de ligar o LED, ele está ligando o piezoelétrico. Na verdade, ele nem precisava dessas outras coisas aqui, que eu não apaguei ainda, mas eu deixei aí só porque a gente vai usar daqui a pouco, tá? E aí, vamos simular para ver o que é que tá. Quando eu iniciar a simulação... Então, cadê o barulhinho, gente? O que aconteceu? Ah, tá. Desculpa, gente. Eu conectei o piezo aqui no pino 13 e esqueci de olhar aonde ele estava conectado aqui. O buzzer aqui estava conectado no pino 10. Então, eu tenho que colocar ele aqui no pino 13, que é onde eu estou agora, tá? Porque eu quero que vá um sinal aqui para o meu buzzer, né? Para o meu piezo. Como eu tinha conectado no pino 13, eu tenho que colocar aqui 13. Então, isso aqui é a declaração do pino do buzzer. A gente usa muito essas declarações de constante para quê? Porque quando eu declaro o pino do buzzer como sendo 13, quando acontece uma coisa tipo o que aconteceu agora, eu conecto num pino diferente, eu só preciso vir nesse lugar e mudar. Se eu não tivesse feito essa declaração aqui, eu ia colocar aqui, ó, ao invés de digital write buzzer high, eu iria colocar um 13 aqui, o número 13, que aí eu ia escrever no pino 13 alto. E aí, quando eu tivesse que mudar, eu tinha que mudar aqui e eu tinha que mudar aqui também. Então, é bem usada essa declaração de constantes, porque aí depois você fica usando só o nome da constante. Tipo, eu declarei buzzer como sendo 13 lá em cima, aqui eu coloco buzzer, vale 13. Buzzer, vale 13. E aí, se vai mudar o pino, se o 13 já estiver ocupado e quiser colocar outro pino, eu só preciso mudar aqui em cima, não preciso mudar em vários lugares. Então, vamos lá, iniciar a simulação. Agora, eu espero que funcione. Vamos ver. Bom, o barulho continua sendo super chato, né? Eu vou parar, porque eu não suporto. Mas vocês viram que ele é muito menos chato do que o outro, né? Do jeito que eu tinha conectado antes. Porque lembra que no início eu conectei esse pino aqui direto no 5 volts. E aí ele ficou aquele barulho ainda mais insuportável, né? Agora eu conectei no 13
E aí o 3 eu fiz ele ficar alto, baixo, aí já ficou um barulhinho mais parecido com os alarmes que vocês têm aí. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar os botões para modificar esse tipo de barulho, esse tom. Que aí não é à toa que o nome dessa variável aqui é tom, é porque realmente, de acordo com o valor que ela tem, o tom que a gente vai escutar vai ser diferente, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Tirar aqui o código. Vamos colocar um botãozinho. A gente vai usar esse botão aqui. E aí, lá no vídeo que eu fiz para vocês, que eu postei lá nas atividades, eu expliquei direitinho como é que funciona esse botão. Então, como é que ele funciona? Aqui o terminal 1A, ele é conectado com o terminal 1B. Eles já são, é como se tivesse um fio aqui por baixo. O terminal 2B já é conectado com o terminal 2A, também é como se tivesse um fio aqui, certo? Só que o 2B não é conectado com o B, nem um A com o 2A. Então, aqui no meio, ó, na horizontal, é como se não tivesse conexão. Não tem, é como não tem conexão entre os dois. Então, esse par aqui vertical está curto-circuitado, esse par vertical do outro lado está curto-circuitado, mas eles não se comunicam entre si quando o botão está em repouso. Quando a gente apertar esse botão, aí vai curto-circuitar todo mundo. Aí vai passar uma chave aqui no meio, e aí todos os terminais vão estar curto-circuitados, tá? E aí é com esse mecanismo que a gente consegue fazer a leitura do botão. Então, a gente vai conectar um dos terminais do botão, tanto faz, qual seja, a um pino do Arduino. Então, eu vou conectar esse aqui ao pino 2, por exemplo. E aí, o outro terminal do botão, eu vou conectar ao pino terra, certo? E aí, como é que vai funcionar? Então, em repouso, esse terminal 1A não está conectado com o terra. Mas quando eu apertar o botão, o terminal 1A ele vai ser conectado com terra. E aí, quando eu apertar o botão, eu vou ler 0 volts aqui. Então, lembrar sempre que eu vou ler o contrário, tá? Quando eu ler 0 volts, é porque o botão está apertado. E aí, quando o botão não tiver apertado, então eu quero ler 5 volts, para eu ter uma posição, né? Para eu saber que ele não está apertado, eu tenho que ler o contrário de 0 volts. Então, quando ele tiver apertado, eu vou ler 0 volts. Quando ele não tiver apertado, eu quero ler 5 volts. Um jeito de fazer isso seria puxar um fio aqui e conectar nos 5 volts. Só que o que é que ia acontecer? Realmente, se o botão está solto, esse terminal 1B ele é curto-circuitado com um A. Se o botão está solto, o pino 2 aqui, ele está conectado no fio vermelho que está no 5 volts. Mas quando eu apertar o botão, esse terminal aqui, ele vai se conectar com terra, também é o que eu quero. Só que o que mais que vai se conectar com terra? Os 5 volts. O fio vermelho também vai se conectar com terra. Então, vai acontecer um circuito se eu mantiver a ligação desse jeito. E aí, eu não vou atingir meu objetivo. Então, para fazer essa ligação desse botão, a gente utiliza um resistor de pull-up. Então, a gente coloca um resistor aqui. E aí, ao invés de conectar esse terminal 1B direto para os 5 volts, a gente vai conectar ele nos 5 volts através desse resistor, que a gente chama de resistor de pull-up. Então, a gente vai fazer um negócio assim. E aí, agora sim vai funcionar. Então, agora, quando o botão está solto, esse terminal 2, ele está conectado através do resistor nos 5 volts. E passa uma corrente muito pequena aqui dos 5 volts até o terminal 2. Por que essa corrente é muito pequena? Porque tem um resistor aqui na entrada do terminal 2 que é muito grande. Então, essa corrente é muito pequenininha, tá? E aí, como essa corrente é muito pequenininha, eu venho 5 volts aqui nesse fio todinho vai ter 5 volts, né? Nesse terminal 1 do resistor tem 5 volts. Aqui no terminal 2 do resistor, ele vai ter 5 volts menos RI, menos a resistência vezes a corrente. Só que como essa corrente é muito pequenininha, o resultado da resistência vezes a corrente dá um número bem pequenininho também. Então, desse outro lado aqui, eu vou ter um número muito próximo de 5. Vai ser 5 menos um valor muito pequeno. Então, vai ter 4,8, 4,9. Então,
Então, vai ser praticamente 5. E aí, chegando aqui para praticamente 5, aqui tem um curto-circuito, o pino 2 está lendo 5 volts. Quando eu apertar o botão, aí eu vou conectar o terra direto no pino 2. Não tem resistor entre eles. Então, está vindo 0 volts aqui direto no pino 2. E não forma aquele curto-circuito que eu falei que ia formar da outra vez, porque agora tem um resistor entre o terra e os 5 volts. Então, evita esse curto-circuito, tá? E aí, esse resistor, a gente chama ele de pull-up, porque a gente está conectando ele numa tensão acima, numa tensão de 5 volts. Então, ele está conectado para cima, up, certo? Se fosse para baixo, se eu essa mesma lógica que eu usei para fazer isso aqui, mas conectasse esse resistor aqui no terra, por exemplo, baixo. Mas, enfim, esse tipo de construção aqui, a gente internamente no Arduino. O Arduino ele já tem um resistor de pull-up interno e a gente pode utilizar ele. Então, eu não vou precisar conectar esse resistor aqui no botão. Eu só preciso vir aqui no código e lá onde eu declarei o botão, ó, PinMode, botão, input. Ao invés de eu declarar input, eu vou declarar input underline pull-up. E isso vai facilitar muito minha vida, porque eu não vou precisar conectar esses resistores todos. Eu conectei aqui só para explicar para vocês. Mas quando vocês forem fazer os projetos, por exemplo, vocês não precisam. Então, já vai bem mais fácil. Então, todos os botões aqui, eu vou declarar eles como sendo input pull-up. Aí eu vou apagar o código aqui, ou vou só sumir com o código aqui, e vou apagar esse resistor, porque eu não preciso mais dele, tá? Porque eu estou usando o resistor interno do Arduino. E aí eu vou colocar outros botões, porque eu não quero mudar, eu quero que esse projeto aqui seja um piano, né? Que cada botão que eu aperto, ele sai um som diferente. Então, cada botão aqui eu vou conectar num terminal, num pino aqui, para eu poder fazer essa leitura. Então, esse aqui vai ficar meio tortinho, mas vamos lá. Conectar esse aqui no pino 4. Pronto. E aí vocês podem, de novo, mudar as cores do fio, se quiserem. Só para, não sei, facilitar a visão aí. E do outro lado, todos os botões estão conectados no terra. Então, eu posso... Se eu quiser, eu nem preciso puxar o fio lá para baixo para o terra, eu posso simplesmente conectar assim de um para o outro. Se vocês quiserem fazer mais bonitinho e tal, aí eu aconselho que vocês usem a protoboard, fica mais organizadinho. Não tá lá na apostila. Mas assim fica mais rápido, é fácil. Então, eu conectei aqui os 3 botões. Os 3 já estão com a opção de pull-up. E os 3 botões estão no pino 2, 3 e 4, que já foram esses aqui que eu coloquei. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu estou lendo aqui os 3 botões. Então, estado do botão, recebe, digital read, botão 1. Estado do botão 2, recebe, digital read, botão 2. Estado do botão 3, recebe, digital read, botão 3. Então, do mesmo jeito que eu tinha a função digital write, que eu usava para escrever, que eu usei para ligar o LED, eu usava para as saídas, né? A função digital read, em geral, eu vou usar para as entradas, porque eu vou usar para ler alguma coisa do mundo externo. Então, eu vou usar os botões, para os sensores, para esse tipo de coisa. E aí, eu faço todas essas leituras de uma vez, e aí eu vou testar qual é o botão que está apertado. E aí, dependendo do botão que está apertado, eu vou mudar o valor do tom, tá? E aí, mudando esse valor do tom, é que eu vou mudar o valor, o som que a gente escuta. Porque se é um som que ele sobe e desce bem rapidinho, ele vai ser um som bem agudo. Eu não sei se algum de vocês gosta de música, mas um som que ele é bem rapidinho, ele é um som que ele tem uma frequência muito alta. Ele é um som bem agudo, tipo grito de criança. Aí a gente tem um som médio, né? E a gente tem aqueles sons mais graves, tipo voz mais grave. Quem tem voz de homem, assim, que é mais grossa, é um som mais grave. Então, é um som que ele sobe,
fica um tempo maior lá em cima, e depois desce e fica um tempo maior lá embaixo, certo? Que é um som mais grave. Então, a gente vai mudar esse tom, e aí, quanto maior o tom, mais grave vai ser o som. Quanto menor o tom, mais agudo vai ser o som, e a gente vai conseguir escutar isso, tá bom? Então, para mudar esse tom, a gente vai usar essa função aqui, ó. Essa função que está na apostila, que é a função if. Como é que ela funciona? Vou criar ela aqui para ser um pouquinho mais rápido. Então, a função if, ela funciona assim. Ela tem um bloco, aí tem um parênteses. Dentro do parênteses tem uma condição aqui que ele vai testar. Então, vou deixar assim por enquanto. Estado do botão 1. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer o que está dentro das chaves. Aqui eu copiei da apostila, tinha o pino do LED, ainda eu apaguei o pino do LED, tá? Então, vou apagar esse tom aqui igual a 500, vou deixar só essa condição aqui. Então, se o estado do botão for verdadeiro, faça. Tom recebe 100. Se não, se esse aqui for falso, ele não faz o que está dentro das chaves. Então, ele não vai atualizar o valor para 100, tá? E aí, eu vou copiar isso aqui 3 vezes. Aí, cada uma para um dos botões, né? Então, o primeiro if é para o primeiro botão, o segundo para o segundo botão, então, estado botão 2, e aqui, estado 3. Já fez as 3 leituras, né? Aí, então, se o botão 1 for apertado, eu quero que o tom seja igual a 100. Vai ser um bem agudo, tá? Porque é aquele tom mais curtinho que ele vai poder... Ele vai ficar ativado num tempo curto, desativado num tempo curto, né? Que aí essa ativação e desativação a gente está fazendo aqui embaixo. Se o botão 2 for acionado, o estado do botão 2 vai ser verdadeiro. Aí eu vou colocar o tom para 300, tá bom? E se o botão 3 for acionado, eu vou colocar o tom para 500, que era o que estava antes, que a gente fez aqui no teste. E aí eu mantenho essa função while aqui, que essa função while é o que está ativando o buzzer, é o que a gente já usou da outra vez para colocar aquele som menos agoniante, né, no buzzer. E aí a função while, então, ela testa o valor de tom, se tom maior que 0, ela ativa o buzzer e espera tom microsegundos. Depois, ela desativa o buzzer e espera tom microsegundos também. Então, ela está piscando o buzzer, só que numa frequência que varia aí, dependendo do botão que foi acionado. E aí, no final, eu vou fazer tom voltar para 0, porque eu quero que a gente possa, tipo, aperta o botão 1, aí vai sair um som. E aí, depois, eu quero poder apertar o botão 2 e mostrar para vocês o som que sai, entendeu? Então, por isso que eu faço o tom voltar para 0 aqui no final. Sempre tem ponto e vírgula no final das instruções de Arduino. Porque aí depois, se eu apertar um outro botão, eu quero que ele reconheça que eu apertei o outro botão e mude o jeito de sair o som aqui no piezo. Então, vou tirar o fone de ouvido de novo para mostrar o som para vocês. Iniciando a simulação. Já está saindo um sonzinho. Quando eu apertar o botão... é ótimo. Pronto, bem legal esse negócio que aconteceu. Lá no... Eu utilizei o código da apostila, né? E aí, vocês viram que mudou um pouquinho o som, mas, enfim, vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Eu reutilizei o código da apostila. No código da apostila, eles usaram resistores pull down, que é o resistor daqui, ele está indo para o fio preto, que está indo para o GND, aqui, porque essa placa ela é circuitada, essa linha toda horizontal, né? Então, aqui eu tenho um fio preto que está indo para o GND, e o resistor, então, ele está indo para o terra, é um resistor pull down. Aqui, como eu quis utilizar o resistor do próprio Arduino, eu usei um resistor pull up. E aí, qual é a diferença? Quando a gente usa o resistor pull up,
quando o botão ele tá solto, eu estou lendo 5 volts. E quando eu aperto o botão, eu leio 0 volts. Então, é o contrário, entendeu? Quando eu leio uma leitura que é high, é, na verdade, porque o botão está desligado. Quando eu leio uma leitura que é low, é porque o botão está ligado, entendeu? Então, nos meus ifs aqui, eu tenho que ler o contrário. Porque quando o estado do botão for 1, é porque ninguém apertou o botão 1. E quando o estado do botão for 0, é porque eu apertei o botão 1, certo? Já que eu estou usando os resistores pull-up. Então, para fazer essa inversão, para ler o contrário do estado do botão, eu vou usar esse comando aqui, que é o ponto de exclamação. Já que é equivalente à função NOT. Eu não sei se vocês fizeram sistemas digitais, a função NOT ela faz o inverso. Então, se eu tenho 0, ela transforma em 1. Se eu tenho 1, ela transforma em 0. Então, se eu li 5 volts, ela faz com que você ache que leu 0. Se você leu 0 volts, ela acha que o resultado é como se você tivesse lido 5 volts. Entendeu? Ela inverte, é o complementar. Então, é essa exclamação aqui. E aí eu vou colocar essa exclamação na frente de todos os estados do botão. Iniciar a simulação de novo. E aí, agora não tem nenhum som saindo no piezo. Vou apertar o botão. Eu vou tirar o fone de ouvido, eu escutando aqui, mas vocês não estavam, né? Vou tirar o fone de ouvido para vocês escutarem, tá? Esse é um som bem agudo, que é o do botão 1. Esse já é um som bem grave, que é o do botão 3, que tá no pino 4. E esse aqui é o som do meio. Ele tá intermediário aí, nem é tão agudo, nem é tão grave. Então, você pode tocar uma musiquinha, apertando esses botões aqui na ordem. A gente fez um pianinho desse uma vez, nesse circuitinho assim, e dá para você tocar, tipo, parabéns para você, dá para tocar aquela musiquinha de Game of Thrones. É assim, musiquinhas que sejam mais simples, que você consiga colocar as notas separadas, dá para tocar, tipo aquela brilha, brilha, estrelinha, dá para tocar também, dá para entender, assim, a música. Aí, realmente, quando vai em música mais complexa, aí é difícil de entender, né, porque são tons bem simples mesmo. Se você fosse um piano de verdade, ele tem uma infinidade de tons, né? Mas com 8 tons já dá para você tocar a maioria dessas musiquinhas simples. Então, é isso, o projeto da semana, que é o piano. Só que, assim, isso aqui está gravado para vocês, então vocês podem, por exemplo, fazer assistindo esse vídeo de novo, tá? Mas, se vocês tiverem muito sem tempo, não quiserem ter trabalho, não estão entendendo nada, faz simplesmente pela apostila. Pega a apostila que eu coloquei lá, que tem a explicação, vocês podem fazer a montagem aqui, e copiar esse código. Se vocês fizerem essa montagem da apostila com esse código exatamente do jeito que está aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Só não vai dar certo se vocês fizerem a minha montagem com o código da apostila, porque lá na apostila ele usou resistores pull down e aqui eu usei os resistores pull up internos do Arduino, tá? Então, se vocês forem fazer essa montagem que eu fiz aqui, eu aconselho que vocês coloquem esse vídeo de novo para gravar, principalmente essa partezinha do final, né, que é quando eu explico essa parte do projeto, e aí vão acompanhando, vão fazendo junto comigo, tá ok? Vou voltar para a tela de vocês. Dúvidas? Ó, tá até cedo, fui bem rápida hoje. Uma moça. Alguém tem dúvida? Como é que foi no projeto da semana passada? Vocês sentiram dificuldades? Como é que vocês estão? Acho que eu vou interromper a gravação, porque eu acho que a parte de conteúdo acabou, né? Então, vou interromper a gravação.